professora de Anatomia Humana do curso de Psicologia do UGB do campus de Barra do Piraí. E estamos de volta aqui com o vídeo 5, parte 2, para poder dar continuidade sobre o sistema circulatório. Nós vamos continuar falando do coração, abordar um pouco sobre os vasos sanguíneos, né, tanto as artérias quanto as veias. O coração, ele é o órgão central no sistema circulatório e ele vai desempenhar a função de bombear o sangue para que esse sangue circule por todo o corpo. Ele é um órgão muscular que se divide em átrios e ventrículos, direitos e esquerdos. É envolvido pelo pericárdio, né, por uma membrana que vai estar protegendo o coração. Essa membrana é em forma de saco e contém uma pequena quantidade de líquido ali. A parede do coração, ela é constituída de 3 camadas: epicárdio, miocárdio e endocárdio. Aqui nessa figura, né, a gente tem uma representação da parede. Observe que a parede de um lado e do outro, ela possui espessuras diferentes. A parede aqui do lado direito, ela é um pouco mais fina do que em comparação ao lado esquerdo. Lembrem de quando nós falamos da pequena e grande circulação, nós falamos sobre o fluxo sanguíneo no corpo humano. E aqui do lado esquerdo é onde o sangue vai estar sendo bombeado para poder seguir pela grande circulação. Então, o sangue que sai daqui, ele possui uma pressão, uma quantidade de pressão para que ele tenha força suficiente para poder fazer todo o processo circulatório. Esse sangue que vai estar saindo daqui, né, ele vai estar oxigenado e vai ser bombeado para os membros, uma hora os membros inferiores, outros superiores, para poder estar oxigenando as células. Bom, voltando às camadas, né, da parede do coração. Nós temos aqui, né, essa camada, o endocárdio, o miocárdio e o epicárdio. O endocárdio, ele é a camada interior do coração. Vai ser constituído por um revestimento de um tecido epitelial escamoso, simples e que vai estar revestindo as cavidades e as válvulas cardíacas, ok? O endocárdio é quem vai estar também ajudando na regulação das contrações cardíacas. O miocárdio já é a camada intermédia, né? O que fica no meio entre o endocárdio e o epicárdio. O miocárdio, ele é o músculo cardíaco responsável pela contração do coração. É um músculo estriado involuntário, ou seja, é aquele músculo que nós não controlamos, que os batimentos não são conscientes, são independentes da nossa vontade. Já o epicárdio, que é essa camada mais externa do coração, vai ser formada por uma camada visceral do pericárdio. É composto por um tecido conjuntivo, também por um pouco de gordura, e esse tecido conjuntivo que vai secretar uma pequena quantidade de líquido, né, de fluido lubrificante na cavidade pericárdia, para que o coração possa estar se movimentando ali na cavidade. Falando um pouco, né, das estruturas aqui do coração, das veias, das artérias, nós temos aqui a artéria aorta. Essa volta especificamente, né, é o arco aórtico. Nesse arco nós vamos ter as primeiras ramificações da artéria, que vamos ter o tronco braquiocefálico, a artéria carótida comum esquerda
e a artéria subclávica esquerda. Temos a veia cava, a veia cava superior e a veia cava inferior. Aqui nós temos as veias pulmonares, são as veias, né, que vão estar conectando o coração e o pulmão do lado direito, e as veias pulmonares esquerdas. Temos o átrio esquerdo, o átrio direito, ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Temos algumas outras veias importantes, como veia cardíaca parva, o ápice do coração, aurícula, artéria pulmonar, muito importante, artéria pulmonar esquerda. Do outro lado temos a artéria pulmonar direita. Vou deixar para vocês estarem vendo, né, com mais calma e mais detalhe essa figura. É importante vocês terem ciência dessa anatomia. Nessa outra figura, a parte posterior do coração, coloquei para vocês poderem estar vendo o seio coronário. Aqui dá para a gente ver, né, a veia cava inferior, a parte posterior dela. Tá vendo toda a veia cava e onde ela vai para os membros superiores, cabeça, para o abdômen e os membros inferiores. Aqui tem um esqueminha para poder facilitar um pouco vocês, para poder compreender um pouquinho melhor, né, ter uma visibilidade da grande e da pequena circulação. Então, né, que já foi falado no vídeo anterior, nós vamos ter o sangue que vai estar chegando do pulmão, o sangue oxigenado, vai cair primeiramente aqui no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele vai estar sendo bombeado para o ventrículo esquerdo. Esse bombeamento é feito através da válvula mitral ou bicúspide. Chegando aqui no ventrículo esquerdo, ele vai ser bombeado para a artéria aorta, através da válvula aórtica ou semilunar aorta, essa válvula aqui, tá? E o sangue que vai estar sendo levado para a artéria aorta, ele ora vai ser encaminhado para os membros inferiores, o abdômen, membros inferiores, e ora para os membros superiores e para a cabeça. Após esse sangue circular e, né, nutrir e oxigenar todas as células, ele vai retornar através da veia cava. Se tiver vindo dos membros superiores, cabeça, ele vai retornar pela veia cava superior. E se for dos membros inferiores, abdômen, ele vai retornar pela veia cava inferior. Esse sangue que está passando aqui pela veia cava e vai cair no átrio direito é um sangue com pouca oxigenação. Ele é rico em CO2 devido à troca gasosa que foi feita na grande circulação. E esse sangue vai retornar caindo, né, pela veia cava, caindo aqui no átrio direito, sendo bombeado para o ventrículo direito. Bombeamento vai ser feito através da válvula tricúspide. Daqui do ventrículo direito vai estar sendo direcionado para a artéria pulmonar, passando pela válvula pulmonar ou semilunar pulmonar. E daqui da artéria pulmonar ele vai chegar aos pulmões, né? Pela artéria pulmonar esquerda, o pulmão esquerdo, e a direita pelo pulmão direito. E lá dentro dos pulmões ele vai ser oxigenado. Como já foi falado, né, lá dentro dos pulmões vai ocorrer a hematose pulmonar. Quanto aos vasos sanguíneos, falando um pouco mais detalhado das artérias e veias, são estruturas tubulares fechadas por onde o sangue arterial, né, e venoso vai estar passando, sendo bombeado pelo coração. Lembrando que o sangue arterial é o rico em oxigênio e o venoso
é o pobre em oxigênio, rico em gás carbônico, em CO2. As artérias são um conjunto de vasos que vão estar saindo do coração e se ramificando. Essa ramificação, né, vai por todo o corpo para que todas as estruturas possam estar sendo irrigadas. Aqui também deixei uma figura mais detalhada para que vocês possam estar vendo as artérias, as veias também, tá? As artérias são representadas em vermelho e as veias em azul. Essa representação tem a ver com sangue arterial e venoso. Então aqui, ó, por exemplo, pegando como referência o arco da aorta, nós podemos ver a ramificação da artéria e como que ela vai seguindo, né, ao longo dos membros superiores, aqui no abdômen, vai se ramificando para poder nutrir e oxigenar os órgãos no abdômen, os membros inferiores. Esse raciocínio segue mesmo, né, para as veias. A artéria, ela vai estar conduzindo o sangue sobre uma pressão relativamente alta. Vai estar vindo diretamente do coração para poder distribuir por todo o corpo. Conforme vai se distanciando, né, a artéria vai se ramificando. A artéria aorta, que sai diretamente do coração, ela ainda não se ramificou, ela começa a se ramificar, conforme já dito aqui no arco da aorta, é onde tem a primeira origem, né, os primeiros ramos aqui da artéria. Nós temos artérias tanto superficiais quanto profundas, porém a maioria são profundas e elas vão estar em contato com os ossos, tanto os ossos, né, quanto e um pouco também com os músculos, né? Vão estar na camada mais profunda. E a gente vai notar mais para frente que o nome, até aqui dá para vocês notarem, né? Que o nome das artérias leva, de certa forma, o nome do osso. Por exemplo, aqui, ó, artéria ilíaca comum, leva o nome do osso ilíaco. Você tem tanto de um lado quanto do outro. A artéria tibial anterior, a artéria femoral, que é uma artéria muito importante, a dorsal do pé. Então, conforme vocês forem destrinchando a figura, você vai ver que as artérias levam o nome do osso, exatamente porque elas vão estar em contato com ele, é uma maneira de estar identificando, né? Aqui, ó, a artéria radial, ulnar. Nós temos também, né, uma classificação das artérias chamadas de artérias colaterais, desculpe, que são aquelas que vão na direção de outra artéria. Como assim, né? Na direção de uma outra artéria principal, por exemplo, ao invés dela vir de cima para baixo, ela vai estar vindo de baixo para cima e ela vai estar seguindo, né, de certa forma, uma artéria principal. E essas artérias têm um fluxo contrário para poder ajudar na vascularização daquela região que ela se encontra. Elas são muito importantes. No caso das veias, elas às vezes vão estar conduzindo o sangue dos capilares para o coração, né? O seu sangue vai estar retornando ao coração. São vasos sanguíneos, diferentes das artérias, trabalham com uma pressão menor em comparação à das artérias. Elas conduzem, na maioria, o sangue venoso, aquele pobre em oxigênio, né, após ter oxigenado as estruturas do corpo, exceto, a gente tem uma exceção nesse caso aí, as veias que nós vimos que vêm do pulmão, né, as veias pulmonares, que essas veias pulmonares vão estar levando o sangue oxigenado que veio do pulmão, vai estar oxigenado para o coração para poder voltar todo o ciclo de oxigenação, né? Toda a circulação. Elas são subdivididas em superficiais, profundas, perfurantes, portas e emissárias. Superficiais ficam na camada subcutânea, né? Camada da pele. Profundas são aquelas localizadas nos músculos e ao longo dos ossos também. Perfurantes são as que fazem comunicação
entre uma veia superficial e uma veia profunda, para que elas se comuniquem. A veia porta, ela é uma veia que vai desviar o sangue venoso dos órgãos, por exemplo, gastrointestinais e do baço para o fígado, antes de retornar ao coração. Esse sangue, ele vai ser metabolizado, né, no fígado para que ele possa estar retornando ao coração. E as emissárias, que são aquelas veias que não possuem válvulas. Lembrem quando falei no vídeo anterior que uma das diferenças entre veias e artérias é que as artérias não possuem válvulas e as veias possuem válvulas. Um exemplo de veias emissárias são as que nós temos presente no crânio. Bom, aqui tem um resumo do que eu falei da questão da artéria orva, né, naquele arco da aorta, para vocês poderem estar vendo os ramos, né, e qual é a parte do corpo que ele vai estar irrigando. Então, no primeiro ramo, no tronco braquioencefálico arterial, nós vamos ter a artéria subclávia direita e a artéria carótida comum direita. Elas vão estar irrigando o encéfalo, a medula espinal, a artéria carótida comum direita, a cabeça e o pescoço. No segundo ramo, temos a artéria carótida comum esquerda, que vai estar irrigando também a cabeça e o pescoço. O terceiro ramo, a subclávia esquerda, que também vai estar irrigando o encéfalo e a medula espinal, pescoço e ombro, ok? Um resumo, né, de como a veia cava superior se divide, né, um exemplo para vocês. Então, nós vamos ter aqui a ramificação da veia cava superior, que vai ser em braquicefálica direita e esquerda. Aqui nesse desenho não está mostrando, né, nítido, com detalhe, com riqueza de detalhe igual a esse, mas a veia cava inferior, ela vai estar se dividindo em ilíaca comum, esquerda e direita, ok? Aí aqui mostra, né, da onde que vem o sangue, a veia subclávica direita, da onde ela está trazendo sangue, a jugular, para vocês poderem estar estudando. Falando um pouquinho de sistema arterial e venoso, né, que ocorre nos órgãos do abdômen, para a gente poder estar falando da veia porta e do sistema arterial venoso arterial e venoso, desculpa, que ocorrem no rim. Começando aqui por essa figura, né, para falar dos rins, o sangue que o rim vai estar recebendo vai estar vindo das artérias renais. Essas artérias renais, que são essa aqui, né, essa representação aqui, ela vem, é um ramo da artéria principal, né, a artéria aorta, um dos ramos. E nós teremos duas artérias renais, né? São dois rins, teremos um pro lado esquerdo e outro pro lado direito. E no caso das veias renais, vão ser aquelas que vão drenar o sangue aqui, tanto do rim quanto da glândula suprarrenal. A veia renal aqui, o sangue vai ser drenado pela veia renal para poder cair na veia cava. A veia cava é inferior, né? Quando nós pensamos nos órgãos abdominais, os sangues que chegam aqui vem através do tronco celíaco. Esse aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, tronco celíaco, tá? Aí nós teremos uma ramificação e cada ramo vai estar sendo responsável para a irrigação dos órgãos, de cada órgão do abdômen. Após toda essa região ter sido irrigada, agora o sangue daqui precisa ser drenado para poder estar retornando ao coração. Ele vai ser drenado pelo sistema venoso, certo? Então, todo o sangue que veio aqui da artéria aorta se dividiu para cada órgão específico
e após irrigar todo esse sistema digestivo, ele precisa retornar ao fígado. Quando ele retorna ao fígado, quem vai estar fazendo esse dreno é a veia porta. O sangue, através da veia porta, vai ser jogado para dentro do fígado, metabolizado, para depois, através da veia hepática, ele ser levado até a veia cava e poder chegar no coração novamente, para poder para poder cair na pequena circulação e ser oxigenado. Aqui eu deixei mais um resumo para vocês conseguirem sintetizar melhor as semelhanças e diferenças, definições de artérias, veias e capilares. Lembrando do que falamos anteriormente no primeiro vídeo, das relações e diferenças entre artérias e veias, ok? Nós terminamos por aqui. O livro utilizado foi Fundamentos da Anatomia Clínica, que está disponível na minha biblioteca no NEAD.